secretárias. Meu nome é Gilberto Perry, eu estou secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos e fazemos essa reunião primeiro para comemorar essa excelente notícia, né? Muitos com muitas dúvidas, mas primeiro precisa reconhecer aí esse trabalho extraordinário, né? Que prefeitas e prefeitos fizeram, né? E conquistaram aí 2,5 bilhões para o transporte público, destacando que é a primeira vez que temos recursos da União destinados ao custeio do serviço de transporte. Isso é muito importante. Quem sabe isso prenúncio de novos tempos, né? Com a federação, de fato, envolvida nessa política pública tão importante. Não deu certo. Nós estamos promovendo essa reunião no sentido de tentar ajudá-los, ajudar os municípios, né, e trocar informações entre os próprios municípios. O slogan da Frente Nacional de Prefeitos é Conectando Cidades, de tal forma que todos possam se sentir ainda mais seguros, né, no manuseio desses recursos, uma vez que, desde anteontem, já começaram as primeiras notícias, né, de municípios recepcionando recursos na conta corrente. Hoje o número de municípios aumentou, e a informação que nós temos do MDR, da secretária Sandra, do diretor Kleber, é que as ordens de pagamentos, o processamento desse pagamento já está ocorrendo no âmbito do governo federal, de tal forma que a sugestão que nós oferecemos a todos os senhores e senhoras é acompanhar na conta corrente indicada para o depósito do recurso, se o recurso já chegou ou não. Então, agora passamos aí, vamos dizer assim, a uma nova etapa, né, desse assunto, que seria efetivamente o uso, a prestação de contas, né, e tudo que decorre, vamos dizer assim, desse recurso que está nas cidades. Então, em nome do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, do prefeito Sebastião Melo, de Porto Alegre, que é o vice-presidente de mobilidade da FNP, e dos demais prefeitos que compõem a diretoria, eu gostaria de saudar, agradecer a participação e a presença de todos. E, primeiro, começando já destacando que esta atuação institucional da frente contou com apoio e conta com apoio das redes de secretários municipais, em especial da rede de secretários de trânsito, de transportes, de mobilidade, de áreas afins, que é uma rede muito atuante, liderada pelo Renato Teles, secretário de Aracaju, que acho que já está aqui conosco. Bom dia, Renato. Bom dia, Gilberto. Estou por aqui, sim. Que ótimo, Renato. Satisfação, viu? E também, em todo esse processo, a Frente Nacional de Prefeitos, né, contou com apoio também técnico, né, dos fóruns e redes de secretários de Fazenda, em especial da Abrasf, secretário de Finanças das capitais, liderado pelo Jefferson Passos, que também é secretário em Aracaju, e a Giovana Victor, que é presidente do Fórum de Secretários de Finanças e Fazenda da FNP e secretária de Salvador. Não sei se Jefferson e Giovana estão aqui conosco, mas certamente nós temos também secretários de Finanças nesta reunião, que também foram convidados por meio dos grupos aí de WhatsApp. Agradecer também ao Sidney, presidente do Fórum de Procuradores, que atua em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, também é de Aracaju. Os senhores vejam que Aracaju é hoje o centro político do país, né, Renato? O presidente da frente é de Aracaju, e os fóruns aí de mobilidade, Abrasf e procuradores, presididos por secretários, competentes secretários de Aracaju. Então, estamos aqui para agradecê-los, né, e a colaboração de todos vocês no sentido de oferecer, né, toda essa competência, né, que foi num diálogo muito estreito aí, tanto com os parlamentares quanto com o MDR no processo de regulamentação da emenda constitucional. A próxima, o cronograma que foi
que já tem aí em laranja aquilo que já foi realizado, né? Sabemos que tem algumas etapas aí para frente que estão destacadas em verde, que são essas datas aí, Renato, que nós gostaríamos de destacar e chamar a atenção de todos os senhores, né? Recursos já começaram a ser, como eu disse anteriormente, né, depositados, né, aos estados e municípios. Até dia 19, hoje, às 23h59, né, é o prazo que o MDR assegura que não será prorrogado novamente, então é hoje, meia-noite, o prazo para algumas assinaturas e só falta uma complementação de informações ainda lá no plano de ação. Então, são 6 municípios nessa situação. Pensamos que ainda hoje vamos conseguir gabaritar e não ficar ninguém para trás. Peço até para publicarem aqui o nome dos municípios aqui no chat, de tal forma que, se alguém tem algum contato do secretário ou do prefeito, nós já falamos com alguns prefeitos, algumas cidades já estão cuidadas, mas especialmente São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, que eu acho que é a cidade que ainda tem que trabalhar o plano de ação para depois liberar o termo de adesão, fazer a assinatura, né? E também ficar apto para recepcionar o recurso. Mas, enfim, isso... parabenizar todos, o esforço de todos vocês que conseguiram, né? Só faltam 6, né? Significa que quase todos aqui que estão presentes na reunião já conseguiram superar todas essas etapas, né? E estão aí recepcionando os recursos, né? A União tem até 31 de dezembro para aportar esse recurso, mas parece-nos que deve aportar isso, a totalidade dos recursos muito antes que isso, né? E a data de 31 de julho do ano que vem, todo mundo sabe, é a data limite para a prestação de contas. A próxima, essa apresentação, depois nós vamos disponibilizar, nós vamos atualizá-la a partir do que nós conversarmos na reunião de hoje, e depois dessa atualização, vamos disponibilizar no site da Frente Nacional de Prefeitos para que todos tenham, eventualmente até ajustá-la, se alguns dos senhores acharem que alguma informação não está suficientemente adequada, né? Ajustamos e disponibilizamos. Nós convidamos também representantes do MDR para estarem aqui conosco, uma vez que o papel regulamentador da matéria é do governo federal. A Frente Nacional de Prefeitos tem atuado no sentido de ser uma instituição reivindicadora do recurso e facilitadora do processo. Mas, como hoje é o último dia, a secretária Sandra Holanda nos informou que seria, vamos dizer assim, muito difícil destacar um técnico para participar e ajudar a esclarecer a dúvida de todos. Então, aquilo que restar de dúvidas, Renato, nós vamos separar para consultar o MDR e oferecer uma resposta conclusiva, né, mais assertiva a todos. Se mesmo assim ainda restarem dúvidas, nada impede que façamos uma nova rodada de reunião como essa, né, para aqueles que não puderam participar e para novas dúvidas que eventualmente fiquem desse encontro. Tá bom? Então, depois do termo de adesão, qual que é o próximo passo? A maioria já sabe disso, né? Mas as dúvidas estão muito concentradas hoje nesse tema aí, que é a publicação do extrato, né? Do termo de adesão. Então, há um modelo disponível, né? No site do MDR, que foi disponível há poucos dias, né? E que, Aline, por favor, passe aí a próxima lâmina, né? Que tem que ser publicado no Diário Oficial do município ou em outro meio, né? E o modelo do termo de adesão está no site do MDR, como eu disse, publicado há alguns dias. Então, essa é uma etapa importante e muitos municípios já estão, ou já cumpriram, ou estão em vias de tomar esta providência. A outra dúvida recorrente tem sido se o repasse aos bens será em cota única ou em parcelas. Muitos dos senhores já receberam o recurso e estão verificando que sim, o governo federal vai repassar aos municípios em cota única. Se o repasse para os operadores pode ser realizado em uma única vez ou em parcelas. Essa é, talvez, a dúvida mais frequente, né, que tem perguntas no grupo de WhatsApp dos secretários, que nós temos acompanhado. Aí é muito claro, artigo
5º da portaria, o poder delegante, no caso, estados e municípios, né, definirá como será realizado o repasse. O repasse pode ser feito em cota única? Pode. Pode ser feito parcelado? Pode. Onde aplicar os recursos, né? Então, está muito claro lá no artigo 3º da portaria. Nós estamos até, né, nesse Tira Dúvidas, Renato, agregamos aqui onde na portaria está especificado cada informação que está colocada aqui. Então, isso ajuda, inclusive, a dar mais segurança aos municípios, né, no manejo desses recursos. Então, onde aplicar? Exclusivamente para auxiliar no custeio da gratuidade concedida à pessoa idosa no transporte público, né? Então, esse recurso tem função de complementariedade aos subsídios tarifários e outros aportes concedidos pelos entes. E isso é o que está disposto lá na portaria, esse é o espírito, vamos dizer assim, né, dessa emenda constitucional, que é, finalmente, enfrentar o tema das gratuidades, começando pela gratuidade do idoso, mas como uma complementariedade ao financiamento dos sistemas por meio de recursos orçamentários para sustentar essas despesas, não deixando para o usuário pagante do sistema, né, essa obrigação, esse encargo. Então, e aí vem a pergunta do que não pode. O que não pode é uma listinha que nós fizemos a partir de algumas perguntas, né, de alguns municípios que fizeram. Pode isso? Então, assim, o que pode está na lâmina anterior. O que não pode, essa listinha aqui não é finalística, né? Porque outras ideias poderiam surgir. Então, por exemplo, o recurso não é para construir e reformar abrigo, não pode renovar frota e depois prestar conta dizendo que renovou frota, não pode construir corredor de ônibus, ressarcir o Tesouro Municipal de subsídios concedidos anteriormente. Tem muita gente, em função da pandemia, o município começou e agora é hora de ressarcir o Tesouro. Não dá para prestar conta do recurso dizendo, olha, eu ressarci o Tesouro, porque o recurso é para aportar no sistema. E investimento em obras, enfim, o recurso é para caminhar na direção da modicidade tarifária, né? Então, não pode aplicar o recurso nesses itens. O próximo. Qual o período aí, né, de referência para fazer o repasse do recurso para os operadores, né? Então, a primeira questão. Nós já vimos numa lâmina anterior que o período de prestação de contas naquele cronograma inicial é 31 de julho de 2023. Mas é importante deixar bastante claro que esses recursos foram aprovados dentro de um contexto de uma PEC que tem vários outros destinos de outros recursos, que os recursos têm caráter emergencial, né? E para atender o exercício de 2022. Então, outros recursos da emenda constitucional também expiram em 31 de dezembro de 2022. Então, aí a pergunta que fica, está proibido usar os recursos em 2023? Nosso entendimento é que não está proibido, mas cada jurídico pode dar uma olhada lá no que diz a emenda constitucional, e a emenda constitucional está lá, 31 de dezembro de 2022, como prazo, inclusive, para a União executar. O prazo que foi para julho do ano que vem é o prazo de prestação de contas, para dar mais conforto aos municípios, de tal forma a não ter nenhum risco, né, de uma prestação de contas assodada. De qualquer forma, não está taxativamente proibido o uso dos recursos do ano seguinte. Mas gostaria de destacar aqui um tema do ponto de vista político muito importante, né? Esta PEC, esse texto, que foi uma PEC que virou emenda constitucional, ele foi extraído de um projeto de lei. Um projeto de lei que o Fórum vem discutindo há bastante tempo, que é um projeto de lei que objetiva oferecer recursos da União para o pagamento do idoso, e a redação originária, aprovada no Senado e em tramitação na Câmara, dizia que eram recursos para os anos de 2022, 2023 e 2024. O de 2022 destacaram e foi para a emenda constitucional. E continua o PL 4392 tramitando na Câmara dos Deputados
para assegurar recursos para 23 e 24. Então, caso os municípios tenham uma execução, vamos dizer assim, que se estenda por 23, isso eventualmente pode entrar no debate desse PL e falar, mas os municípios já estão contando com 2,5 bi agora em 2023, então vamos fazer esse PL para o segundo semestre de 2023. Vai ficando uma bola de neve, né? Uma coisa empurra na outra. Lembrando que o que prefeitas e prefeitos têm reivindicado em Brasília são 5 bilhões por ano para sustentar a despesa do idoso, que é o 60 bi do faturamento do setor, vezes 8% do impacto, 6.848, foi aproximada para 5 bi. Aí reside a questão. Por que são 2,5 bi? Todos sabem aqui, porque a emenda constitucional foi mais ou menos tramitando lá para junho e julho, era metade do ano, então a negociação que os prefeitos fizeram com o Congresso e com o governo foi, então tá, 5 bi é por ano, Jorge, estamos na metade do ano, 2,5 bi. Só que agora nós já estamos em outubro, né? E terminando outubro, aí se o 2,5 bi passa, e o ano que vem começa essa conversa de novo, então não precisa de 5 bi em 2023, precisa de menos, e aí 2024 é 5 bi. Bom, enfim, no mundo ideal, e a gente sabe como são as coisas, quem conhece o cotidiano de cada cidade são vocês, né, para conversar e com os operadores, o fato é que apressar, eventualmente, pode ter vantagens e desvantagens, mas fica aí a consideração que, de fato, vamos dizer assim, conquistar esse recurso como uma política permanente vai exigir um trabalho político muito e técnico, né? Muito importante de todos os senhores, né? Para essa medida se tornar perene. Nesse sentido, viu, Renato? Eu sei que o Fórum já até constituiu um grupo de trabalho para analisar aí o texto do PL 4392, oferecer uma nova redação, porque ele precisa ser alterado necessariamente, tanto em função do ajuste das datas, aí, que 2022 já é, né, vamos dizer assim, está, em tese, equacionado pela emenda constitucional, mas à luz de alguns debates de mérito, né, da proposta da emenda constitucional e da sua implementação, certamente poderemos oferecer ao Congresso Nacional propostas de ajustes, né, que possa melhorar, qualificar o texto para essa política pública. Então, até convidando, Renato, sugerindo, convidar também procuradores e secretários de Fazenda para que juntos possam se debruçar para que esta qualificação do texto do PL 4392 possa, de fato, acontecer e essa política ser uma política mais de médio prazo e não somente para o exercício 2022. O prazo para repassar os recursos para as operadoras é o que a gente estava comentando, né? A emenda constitucional trata de recurso emergencial e os recursos, à luz do que diz a emenda, é para 2022, mas como a prestação de contas é 2023, fica aí essa situação um pouco ambígua. Qual a orientação? Essa é outra pergunta recorrente, né, Renato? Qual a orientação para a divisão dos recursos entre os operadores? As cidades que têm um operador só, está fácil. Aquelas que têm mais de um operador, e tem cidades com mais de um operador e mais de um modal, inclusive, né? Com transporte aquaviário, ou VLT, ou BRT, enfim, situações diversas que nós temos aí pelo território, né? Então, artigo 5º da portaria está muito claro, não é preciso ter insegurança em relação a essa tomada de decisão. O Poder Executivo, o poder do governador e do prefeito definirá a partilha dos recursos. Claro que com critérios técnicos, e isso de forma transparente depois. Então, esses critérios depois, o prefeito e o governador precisará publicizar esses critérios. Então, por que foi para a operadora A X% e para a operadora B Y%? Foi por quê? O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos aqui e acolá dessa bacia, da outra bacia, dessa região, da outra região, as diretrizes de modicidade tarifária, desequilíbrio financeiro. Tem cidades que, já à época da regulamentação, né, Renato, nos perguntava, eu tenho contratos com uma operadora que o contrato está mais desequilibrado que da outra. Então, isso também pode ser um critério técnico utilizado na hora da definição disso. Então,
não tem modelo, o MDR não fará orientação de como fazer. Isso tem muita gente perguntando a respeito disso. Claro que a troca de informações entre as cidades, né, no grupo do WhatsApp, eventualmente compartilhando, olha, aqui nós usamos esses critérios, o documento que traz a memória de cálculo e informa aos cidadãos, né, como foi feita a divisão, é esse. E isso, obviamente, pode inspirar outras cidades aí a ter ainda mais segurança, né, ou qualificar, né, a sua forma de distribuição dos recursos. Mas não há, e essa é a grande pergunta, qual é o modelo, qual a orientação do MDR? A orientação está aqui, a portaria, o artigo 5º diz isso. Gilberto, Pois não, Renato? me permita aqui complementar. Claro. Está bem posto, é por aí mesmo. Veja, o próprio MDR, em consultas, em conversas, em reuniões com eles, as respostas são: sigam a emenda constitucional, siga a regulamentação. Do MDR não vai ser nada diferente disso, e é normal, é isso mesmo. Eles não vão dizer algo diferente. Eu queria só contextualizar aqui como é que saiu essa questão da regulamentação e a questão da emenda constitucional. O governo federal não conhece o sistema de transporte no país. Não só o governo federal, mas pouquíssimas pessoas no país conhecem todos os sistemas de transporte do país. Então, por isso, é difícil, para não dizer impossível, de fazer uma regulamentação que contemple todos os carros do país. Vai colocar uma regra direta: façam de tal forma. Então, a regulamentação, propositadamente, ela foi feita de forma muito ampla, para permitir a diversidade de situações que tem no país. Onde tem trem, onde não tem trem, onde tem estado com gestão, onde tem estado que não tem gestão, onde tem um operador, onde tem 5 operadores, onde tem 10 operadores, onde tem zona rural, onde tem zona urbana, onde tem bacias, mais de uma bacia, desequilíbrio num, desequilíbrio na outra. Então, foi feito propositalmente para dar esse poder, essa atribuição localmente, ao município, ao Estado ter essa competência para adotar critérios. E é bom frisar também, a gente fala muito, né? É o recurso do idoso, de forma simplista. É a gratuidade do idoso. Essa foi a forma legal de até corrigir um erro do passado, porque não se trata de tirar benefício. O benefício é bom, ele é positivo, é bom que se mantenha e continue, mas a batalha da frente foi no sentido do custeio desse direito. E que eu insisto, é bom que tenha, é importante continuar, mas no custeio desse benefício, dessa gratuidade, a partir de uma lei federal que consta no Estatuto do Idoso. Então, foi pensado qual a forma legal da União transferir dinheiro para os estados e municípios, sendo que a União não conhece a totalidade dos modelos, dos formatos das cidades e dos estados. A gratuidade do idoso. Então, nesse momento agora de dividir, de repassar esse recurso, não necessariamente o conceito precisa, olha, quantos idosos eu transporto. Até porque a grande maioria, para não dizer a totalidade das cidades, não tem essa informação de passageiro idoso transportado, até pela vedação do Estatuto do Idoso. Algumas têm, ok, muito bem, mas a grande maioria não tem. Então, não necessariamente o critério vai ser os idosos transportados. Até pode ser, mas não está implícito esse conceito. Então, eu queria colocar esse pano de fundo com o conceito. Foi feito de forma ampla, aberta, pelo desconhecimento do governo federal dos modelos que tem nas cidades e para permitir uma decisão local que equilibre o sistema. E eu tenho dito para alguns colegas que eu entendo o receio de ser um recurso federal, como é que nós vamos aplicar, a transparência, e é bom que se tenha transparência. Mas acho que o ponto fundamental de mais atenção é local. Tenho recomendado aos colegas de ter, por exemplo, um documento com os operadores definindo o critério de forma clara, transparente, que dê interpretação entre o município, o estado e o operador, que tenha uma forma de distribuição que você consiga escrever de forma clara, que vai subsidiar essa prestação de conta. Esse para mim, o pilar fundamental. Fazer uma distribuição de forma que você consiga escrever e que você se sinta tranquilo para fazer essa transparência na sua cidade, no seu estado. Nós sabemos como é que funcionam as câmaras de vereadores,
os ministérios públicos. Acho que esses são os primeiros e são as atribuições deles que vão fazer essa fiscalização, que vão querer saber, que vão querer entender como é que foi feita. No âmbito do governo federal, entendo, a exemplo da regulamentação, está muito aberto. Perfeito, Renato. Então, nós vamos continuar, lembrando a todos que no chat a equipe técnica da Frente Nacional de Prefeitos está tentando já resolver algumas dúvidas que estão aparecendo, de tal forma que no espaço que nós vamos reservar para perguntas e respostas possa ser agilizado, né? Lembrando, mais uma vez, que nem todas as perguntas, né, certamente conseguiremos responder com a assertividade necessária e que esta apresentação será ajustada depois da reunião e colocada à disposição de todos no site da Frente Nacional de Prefeitos. Então, eu peço para o Lucas, que já levanta a mão, e outros, que, terminada a apresentação, a gente vai abrir o espaço para algumas perguntas. Então, a próxima pergunta que vem aqui, se a empresa prestadora de serviços, né, terá que prestar contas desses valores, né? Então, a emenda constitucional, nem a portaria, não prevê prestação de contas por parte da empresa. A prestação é responsabilidade do município que recepcionou o recurso do governo federal. Se é necessário modificar a tarifa após o recebimento do recurso? É uma pergunta muito comum. Então, de novo, o ente pode decidir sobre isso, observando diretriz de modicidade tarifária, planilha de custos, né, e o custeio da gratuidade dos idosos, o impacto, né, da gratuidade dos idosos, melhor dizendo, no transporte. Então, vai precisar demonstrar que esse recurso ele foi recepcionado e que ele, evitou um aumento muito grande. A tarifa era 4 e ia para 5. Com esse recurso, vai só para 4,50. Comprova isso com memória de cálculo. Então, esse recurso ajudou na modicidade tarifária. Está comprovado, porque ia para 5, foi só para 4,50. Outra hipótese. Nós íamos subir para 4,50 e o município resolveu, com esse recurso, manter em 4. Então, esse recurso ajudou porque ele sustentou a despesa, o impacto da gratuidade do idoso, e ao invés de aumentar para 4,50, como os custos estão pressionando o equilíbrio do contrato, o município resolveu manter o preço de 4. Ótimo, desde que, claro, isso esteja devidamente registrado, né, informado, publicizado. Pode diminuir a tarifa com esse recurso? Pode, evidente que pode, né? Era 4, anuncia, o prefeito vai anunciar que a tarifa vai para 3,80, uma vez que o sistema estava em razoável equilíbrio e, em função desse novo recurso, pagando o idoso, a tarifa vai cair para 3,80. Então, até já perguntará, mas no meu município pode até zerar? Pode zerar, né? Então, não há nenhuma regra relativa a se pode aumentar ou se tem que diminuir. O fato é, né, Renato, que é preciso comprovar que o recurso foi utilizado para caminhar na direção da modicidade tarifária, na medida em que o impacto do custo do idoso está, vamos dizer assim, assegurado com esses recursos, que são recursos novos. Gilberto, pode inclusive manter a tarifa como está. Você pode chegar... A realidade da sua cidade, por exemplo, pode ser que você está vendo, que você está aí com uma oferta de um serviço grande, seu número de passageiros ainda, mesmo com as atividades econômicas se restabelecendo, graças a Deus aí os níveis da pandemia decaindo cada vez mais, mas o passageiro não voltou. E, em vez de você diminuir a oferta, você está mantendo o padrão de oferta, essa diferença entre a sua oferta e o número de passageiros está gerando desequilíbrio e esse recurso minimiza esse desequilíbrio. Então, eu estou dizendo o seguinte, quantas retas passam por um ponto? Infinitas. Então, é quase isso as alternativas que temos para usar esse recurso, desde que você consiga escrever essa comprovação que você atendeu essa premissa da modicidade tarifária. Muito bem, Renato. E com esses conceitos da geometria, então, hein, rapaz... Se há previsão de continuidade do aporte desses recursos, nós comentamos anteriormente, né, que a emenda
corresponde apenas ao exercício 2022, mas que continuamos aí atentos, né, ao PL 4392. Mas o que está na tela o que está aqui para mim é uma outra tela, que é uma pergunta que colocamos depois, Renato, que é: o que fazer quando não há previsão de subsídio no contrato entre as empresas operadoras do sistema, né? Perdão. A indicação do Ministério e a indicação de procuradores que conversamos, né, é a realização do aditivo contratual para contemplar o repasse extraordinário, certo? Porque o ato jurídico perfeito aí que você precisa realizar, né? Se não há previsão, é preciso contemplar esta previsão no contrato para dar mais segurança jurídica aí ao repasse do recurso. Tá? Gilberto. Pois não. Renato, veja, aqui comigo, acompanhando essa reunião agora, tem outras 1, 2, 3, 4 pessoas aqui na sala. Pessoas aqui de áreas diferentes aqui da secretaria. É outra coisa que eu tenho recomendado aos colegas. Esse é o momento de envolver outras pessoas do órgão. Aqui comigo tem pessoa do jurídico, aqui tem pessoa da área técnica, da área de transporte, propriamente dito, para a gente se aprofundar na regulamentação, principalmente no que está escrito na regulamentação como obrigação, e uma delas é a questão agora da publicação desse extrato. Então, a gente ter respaldo local dentro da sua secretaria de outras pessoas de áreas diversas que vai dando esse suporte nesse sentido. Então, chegou o momento agora, já construímos, a frente liderou, como o secretário de Fazenda disse, os transporteiros, que somos nós aqui, já demos embasamento, aí, o suporte de informação técnica para frente, para lá brigar, discutir, tratar, aprovou o recurso, está fazendo esse meio de campo com o MDR, está surgindo dúvidas, na medida do possível, traz as respostas. Agora é a hora de operacionalizar. Eu sugiro que outras pessoas da Secretaria de expertise diferente, como, por exemplo, jurídico, não só área técnica, se envolvam, porque aí, contrato, jurídico, se envolver. Mas aqui, por exemplo, na minha cidade, nós caducamos o contrato. Nem contrato eu tenho. Então, bora ver aí. Você veja que a palavra que foi usada lá é recomendação, indica. Não está explícito isso na regulamentação. Então, buscar esse entendimento com áreas diversas também na sua própria secretaria. Esse apoio. Muito bem, Renato. Essa é a tela que eu havia pulado, né? Antecipado, na verdade, né? Se há previsão de continuidade dos recursos, nós já conversamos sobre isso, né? E depois sobre prestação de contas. Então, os entes têm até, isso também está escrito na portaria, nós já passamos sobre essa informação quando falamos do cronograma, 31 de julho, para prestar contas na plataforma. Então, relatório de gestão final. Então, esse relatório vai estar lá, o descritivo. Olha, a modicidade tarifária foi obedecida, uma vez que foi reduzido ou foi mantido, aumentou menos do que o previsto, né? O que conversamos há pouco, né? O extrato das movimentações e saída dos recursos das contas bancárias específicas. Saiu da conta corrente do município e foi para os operadores, 1, 2, 3. E a metodologia utilizada e a justificativa para dividir esse recurso desta forma foi isso, isso e isso. Essa é a prestação de contas, né? E o comprovante do recolhimento do saldo dos recursos, se houver. Né? É bastante provável que o município utilize todo o recurso, mas pode ter algum saldo e esse saldo tem que ser devolvido para o Tesouro Nacional. Tem aí o artigo 11 disciplinando como que faz essa devolução desse recurso caso não seja usado plenamente. Tem ainda uma outra dúvida que diz respeito aos rendimentos das aplicações, que o MDR ainda não nos devolveu. Isso não está especificado na portaria interministerial. Então, é claro que é recomendável, quando o recurso for recepcionado, aplicá-lo. E se o recurso for repassado no tempo, terá um saldo desta aplicação. Como será a aplicação desse saldo? Posso dividir entre os operadores? Essa pergunta já foi feita ao MDR. O MDR ficou de fazer essa pergunta ao Ministério da Economia e nós não tivemos essa resposta ainda. Então, a recomendação no momento é aplique o dinheiro. Como vai ser feita a aplicação do resultado desta aplicação, isso será oportunamente informado aos senhores, eventualmente até por uma nova portaria, uma nova orientação do MDR ou da economia mesmo. Né?
Sobre isso, o tema de contabilização, eu vi aqui no chat que tinha uma pergunta específica sobre os procedimentos contábeis, né, que é uma outra. A Abrasf nos ajudou, o Fórum de Secretários de Finanças, a Giovana Victor colocou um assessor muito competente nessa área contábil para nos ajudar. Não sei se ele está participando aqui desta reunião, mas o fato é que vamos também fazer esse questionamento junto ao MDR, que talvez mereça, né, vamos dizer assim, um detalhamento melhor sobre essas questões mais do ponto de vista de contabilidade, financeira, que estão aí ainda pouco detalhadas na portaria que está em vigor. Bom dia. Pois não, Wilson. Só um minutinho, por favor, a gente encerra. Tem 2 lâminas, e aí você se inscreve, por favor, e a gente abre as dúvidas, pode ser? Nós temos 3 pessoas já inscritas. Só queria fazer um adendo com Pois não. relação a essa parte do processo licitatório. Ele, com relação a esse processo licitatório com tarifa, isso daí está fardado a fracasso, né? Aqui em Araucária, eu sou assessor de planejamento e operações de transporte coletivo. Aqui a gente remunera as empresas por quilômetro rodado. Então, esse dinheiro vai vir, né? Esse dinheiro do governo federal vai vir, mas vai pouco impactar na operação. Lógico que vai ajudar na receita, né? No orçamento do município, mas eu não vejo por quê, porque o transporte coletivo é um serviço público essencial. Wilson, eu não alcancei corretamente a sua colocação. O fato é que a forma de contratação dos municípios desse serviço difere muito no território e esta emenda constitucional foi no sentido de oferecer uma ajuda financeira aos municípios para a modicidade tarifária, né? Então, cada município, à luz da sua forma de contratação, vai avaliar como utilizar os recursos para ajudar na modicidade tarifária. Temos um bom problema, nós nunca tivemos recursos federais para ajudar no custeio dos sistemas, tem recursos, né? Então, eu penso que é um excelente problema, né? É um bom problema ter recursos para ajudar na modicidade tarifária. E aí, obviamente, cada município vai precisar analisar a sua situação e, por meio do grupo de WhatsApp, das reuniões do fórum, eventualmente trocar experiências, né, de cidades que têm situações similares para adotar procedimentos parecidos. Uma sugestão, Renato, que incluímos até de ontem para hoje, essa lâmina aqui, é muito importante comunicar à população, né, do que publicizar esta informação, né? Por isso, a sugestão da Frente Nacional de Prefeitos, né, é que essa conquista deve ser valorizada, no sentido de também sensibilizar os parlamentares, os futuros parlamentares, né, agora recentemente eleitos, para que este recurso seja aprovado para os anos subsequentes e os municípios possam adotar tarifas mais módicas para os seus cidadãos, né? E pedimos ainda se for possível, né, marcar a FNP nas redes sociais quando derem esse bom anúncio aos cidadãos, né? Tem aí as redes sociais da FNP, acho que é vamos dizer assim, uma solicitação bastante justa e oportuna, né? Tem os canais de dúvidas aí do MDR, que todos conhecem. Mas, Gilberto, eu liguei lá, não atende, liguei lá, está ocupado. Eu acho que os telefones vão começar a ficar menos obstruídos, né, daqui em diante, porque acho que o momento mais tenso foi esse, né? Vamos dizer assim, até liberar o recurso, que de fato foi complexo, todo eletrônico, mas complexo, mas, enfim, esses são os canais atuais, né, que o MDR dispõe. São 11h40, a previsão da reunião é até meio-dia. Nós poderíamos, então, começar aqui abrindo algumas perguntas, e eu pediria a gentileza que fossem bastante breves, bem concisos na pergunta, para que a gente possa ouvir o maior número de pessoas possível. Pode ser? Tem aqui Schaeffer.
por favor, identificar qual é a cidade, né? Secretário, diretor, o cargo e qual a cidade. Scheffer, depois Renato. Bom dia, Mike Scheffer, sou secretário de administração de Torres, tá? Rio Grande do Sul. Somos uma cidade de pequeno, médio porte, de 40 a 50 mil habitantes, e a nossa forma de transporte coletivo aqui é por meio de licitação pública, uma empresa privada que faz esse serviço aqui no nosso município. E daí nos resta um pouco de insegurança no sentido de repassar um recurso que recebemos, né? Fomos contemplados com recurso de R$671 mil. De que forma, a principal dúvida, de que forma a gente vai prestar contas quanto a isso? Se a gente vai prestar contas apenas comprovando que repassamos o valor para PJ, ou se podemos, inclusive, repassar esse valor para PJ, não tem essa segurança jurídica de como vamos fazer essa transferência desse recurso, né? E se eu posso fazer essa transferência para PJ, se a PJ precisa me trazer comprovantes de onde ela está aplicando o recurso, se ela vai poder pagar contas em atraso da empresa, enfim, organização administrativa da empresa. Bom dia. Obrigado. Renato? Renato da Cunha. Bom dia, estão me ouvindo? Meu nome é Renato, sou gerente de controle e fiscalização do transporte público urbano no município de Sete Lagoas, Minas Gerais. Também tenho dúvida quanto à prestação de contas, comungo da dúvida do colega que falou antes de mim, né? Como vai funcionar a prestação de contas? A gente só libera o dinheiro para as empresas, e como a gente faz isso depois, se é através da plataforma Mais Brasil. Uma dúvida simples no termo de adesão que foi colocado no site do MDR, a gente, como responsável, vocês indicam colocar o secretário da pasta, da Secretaria de Transportes, ou o próprio prefeito? Obrigado. Perfeito. Depois do Renato, temos inscrito o Carlos Dunga. Olá, bom dia a todos. Campina Grande, Paraíba, Superintendente de Trânsito de Campina Grande, Paraíba. A nossa preocupação até justamente com a prestação de conta, como já foi dito. Nós temos hoje um subsídio, que é o PCD, e um subsídio mensal, que a gente já tem repassando, com o cálculo da tarifa mensal, justamente visando a modicidade da tarifa. Então, esse recurso, ele retroage a julho, e se eu for tratar de modicidade, eu tenho que recalcular esse valor e vai cair minha tarifa novamente. Então, nossa preocupação está justamente nesse meio, de a gente não ter uma uniformização de como a gente vai aplicar isso. Hoje nós temos o idoso catracado, então nós temos o número real de idosos que usam o sistema. Então, eu vou aplicar esse valor sobre esse cálculo do idoso, o idoso real que utiliza o sistema. São algumas dúvidas que nos deixam preocupados enquanto a prestação de conta, porque tudo vai passar, mas nós vamos prestar conta. E se falta essa uniformização, o município vai fazer de um jeito, outro do outro, isso me causa uma certa preocupação enquanto gestor. Perfeito, Carlos. Eunice? Olá, Eunice, acho que do Rio de Janeiro. Deixa eu... a nossa dúvida, né, Eunice, município do Rio de Janeiro, eu represento a Secretaria Municipal de Fazenda, e nós estamos com dúvidas sobre a aplicação desse recurso. Como foi falado, é importante que se aplique, mas se existe alguma obrigatoriedade dessa forma de aplicação, tem que ser prestação de contas, como são os convênios, desculpas, tem que ser aplicação e poupança, né, como são os convênios, se existe alguma orientação em relação a isso. Perfeito. Renato, você acha que nós podíamos tentar fechar esse primeiro bloco de perguntas que vão, em geral, na linha da prestação de contas, né? E do Rio de Janeiro, que é a respeito da forma de aplicação. Bom, primeiro, sobre prestação de contas, né? Por enquanto, o que nós temos é uma portaria, e o que diz a portaria, vamos só retomar, é um relatório de gestão final, que será anexado, né? Vai fazer o upload desse arquivo na plataforma Mais Brasil. Então, será uma prestação de contas de forma eletrônica. E nesse relatório, o que deverá constar? Os extratos de movimentação financeira,
comprovante de recolhimento quando houver, a memória de cálculo de como que repassou isso entre os diferentes operadores e qual o resultado disso na modicidade tarifária. Claro que isso causa alguma insegurança, uma vez que são recursos bastante representativos, né, na maioria dos municípios, e não há um modelo muito claro de prestação de contas. O que nós podemos fazer é levar isso à consideração do MDR e dizer, olha, há, vamos dizer assim, uma insegurança em relação aos municípios, vamos tentar desenvolver um modelo de prestação de contas. Lembrando, a prestação de contas é 31 de julho de 2023, isso que está na portaria. Claro que não adianta o modelo de prestação de contas demorar para vir e depois exigir aquilo, providências que você não vai tomar agora, né? Claro que isso, obviamente, tem que ser muito rápido, mas só uma palavra tranquilizadora aos senhores, né? A forma de prestação de contas, apesar de bastante genérica, está especificada na portaria, né? Então, no momento, o que se tem é isso. E o Ministério privilegiou, num primeiro momento, a agilidade na transferência dos recursos, né? Para que os municípios pudessem aplicar os recursos da modicidade tarifária. Agora vem a questão da prestação de contas e, pelo conjunto das colocações, tanto no chat quanto nas perguntas, Renato, não sei como você avalia, a gente levar à consideração do MDR, do Ministério da Economia, a publicação de um modelo de prestação de contas que até o momento não tem. Isso é importante deixar bastante claro para todos, né? Não há modelo para isso. Gilberto. Bom, oi, Renato. Colega Dunga lá de Campinas, Campina Grande, os demais aqui. Eu vejo dois tipos de questionamento, de dúvidas que são: a questão da comprovação e outra, a questão da aplicação. Por óbvio, a comprovação vai decorrer da aplicação. E a aplicação, ela é muito particular da cidade. Não pelo o critério particular, mas pela realidade da cidade. Você tem aí na sua cidade, por exemplo, no seu contrato, uma lei, alguma coisa que você habitualmente você coloca um subsídio no sistema, ótimo. Está aí uma oportunidade, por exemplo, para você colocar um pouco menos do recurso municipal estadual e complementar com esse recurso federal. Ou ainda, você manter o padrão de subsídio que você está colocando da fonte 00 do município, do estado, e aumentar esse subsídio com esse recurso federal e abaixar a tarifa. Então, você tem uma gama de alternativas para você fazer a gestão localmente, dentro do seu contrato, da sua realidade, da sua planilha, achar uma forma de você implementar esse recurso. Insisto, a gente pode aqui, se cada um entrar aqui para explicar como é que funciona o seu modelo, para cada um aqui vai ter uma resposta, uma sugestão diferente. Porque, de fato, ele propõe situações diferentes. Outra, um colega comentou, por exemplo, o que a empresa pode fazer com esse recurso? Não tem obrigatoriedade da empresa comprovar o que ele fizer. Vou dar aqui um exemplo extremo. Se o dono da empresa quiser pegar esse recurso, óbvio, uma caricatura, e comprar casa em Miami, ele pode fazer. É provável que ele vai fazer o quê? Investir na frota dele, é provável que ele vai pagar folha de pagamento, é provável que ele vai comprar combustível, ter um colchão para ter essa oscilação do combustível, repor uma peça. Tem agora, no final do ano, chegando o 13º, que é um outro momento de atenção dos municípios e das empresas, como é que vai se comportar agora em momento de desequilíbrio do sistema, ter que pagar um 13º de uma folha, no caso dos rodoviários. Algumas cidades têm, por exemplo, agora, ou passaram recentemente por negociação de vale de refeição, de benefícios para os rodoviários que estão impactando na tarifa, uma necessidade de fazer um aumento. Então, são situações que localmente você vai identificar, você sabe da sua realidade, e você vai enfrentar essas dificuldades com esse recurso. Olha, estou sofrendo pressão aqui para aumentar minha tarifa, porque tem agora aqui o dissídio dos rodoviários, e é legítimo, é isso mesmo, precisa ter, e vai impactar nos custos. Eu não quero passar para a população. Então, eu vou segurar o preço como está na tarifa, porque eu consigo, com esse recurso, manter ele por 3, por 4, por 6 meses, por 1 ano, a tarifa como está. Então, existem uma gama muito grande de alternativas para vocês, para cada um de nós.
E no lado do operador, é uma decisão dele que vai aplicar esse recurso. Óbvio, nós estamos sentindo aqui, eu brinco, né? A tampa da panela sente o calor que está passando. Então, a gente está sabendo o calor das operadoras. Se está com alguma folha atrasada, se está atrasado um vale-transporte, vale-refeição dos operadores, se está com dificuldade de comprar o combustível, antes comprava pagando 15 dias depois, hoje está pagando à vista, no dinheiro, enfim. Cada cidade está com uma realidade. E esse recurso vem para minimizar essa dificuldade, essa realidade. Tem cidades que fizeram negociações, por exemplo, com os aditivos do contrato, prevendo um aumento do valor do subsídio para colocar, para manter a frota operando com padrão de excelência, mesmo com ainda uma quantidade de passageiros abaixo. Esse recurso pode entrar para diminuir esse valor. Você não pode trocar de bolsa, olha, receber esse dinheiro e colocar no cofre do município. Você vai ter que comprovar a destinação desse recurso. Mas ele pode diminuir. Eu me comprometi em passar 5, recebi agora 2, só vou repassar 3 do cofre do município e vou repassar esses 2 que eu estou recebendo. Então, é uma gama grande. E da hora do repasse em diante, o que o operador vai fazer, não existe essa obrigatoriedade de comprovação do operador e nem nossa de assegurar que ele vai dar um destino A, B ou C com esse recurso. Perfeito, Renato. E só tentando complementar o conjunto do primeiro bloco de perguntas, a pergunta que veio da representante da Secretaria de Fazenda do município do Rio de Janeiro é qual a aplicação que deve ser feita, né? Não há nenhuma regulamentação, a portaria não especifica nada. Então, nós vamos fazer essa pergunta para o MDR e, assim que tivermos um retorno, a gente complementa essa apresentação que vai estar disponível no site da Frente Nacional de Prefeitos. Tá bom? Ok, obrigada. Por nada. Nós temos aqui um conjunto de pessoas inscritas, eu acho que nós encerraríamos aqui as inscrições, né? Dado o adiantado da hora, tem o Lucas, o Daniel, o Wilson, o Bruno, o Igor, o Edilson e o Murilo, mas temos também o prefeito Colbert, aí prefeito numa entidade de prefeitos pura fila, e tem preferência. Prefeito Colbert Martins, da querida Feira de Santana, o senhor está conosco, é isso? Bom dia, na verdade não. É alguém usando o nome do prefeito? Vou aguardar aqui a nossa vez aqui da fila para não furar a fila sem nenhum problema, viu? Tá bom, combinado. Se fosse o prefeito, tinha preferência. Lucas Versiani, por favor. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Lucas, eu falo da Prefeitura de Ubá, Minas Gerais. Sou engenheiro de transportes. Pessoal, é porque não tem na portaria, nem na emenda constitucional, nada que trate da data do 31 de maio. Mas no próprio site, o tutorial, tanto na resposta por e-mail que a gente recebeu do pessoal do MDR, tanto no site do MDR, no tutorial, tudo eles informavam a data de 31 de maio como a data limite para o uso do recurso. Inclusive, no plano de ação, a gente cadastrava uma data, que é o tempo necessário para a execução desse plano de ação, também a data final do dia 31 de maio de 2023. E eu acredito que, considerando que a gente já está no final de outubro, que a gente vai estar recebendo esse recurso, 2 meses, ele pode ser insuficiente para estar fazendo esse repasse. É mais fácil em cidades que já tem uma legislação, já tem algo de subsidiar o sistema, porque ela vai entrar como um incremento, como o próprio Renato falou. Mas nas cidades que ela está iniciando, pode ter esse problema. E até já entra uma outra pergunta, que é uma forma de uso desse recurso, se ele poderia ser usado, por exemplo, além da perda desse equilíbrio econômico-financeiro na pandemia, a gente teve também, para não perder tanto o equilíbrio, a gente mexeu na estrutura do sistema, reduziu uma linha, ou aglutinou alguma linha, ou fez uma redução na quilometragem do sistema, né, na frequência que os veículos passam. Então, se a gente poderia está tratando a favor disso, de retornar ao sistema anterior, de melhorar o sistema, sem encarecer a passagem e sem aumentar o subsídio. Ou seja, a gente manteria com esse valor que a gente vai estar recebendo do MDR.
para isso, a gente precisaria de mais do que 2 meses, eu acredito, até por uma prestação de conta da empresa. Obrigado. Muito obrigado. Daniel, depois o Wilson. Bom, aqui quem fala é Robinson Zé, eu sou procurador-geral do município de Cachoeiro do Sul, Rio Grande do Sul, e eu tenho algumas preocupações, até porque a portaria não esclarece isso. O prazo final, esse aporte que eu recebi, eu preciso investir, repassar para a empresa até qual prazo? Ou eu posso parcelar e fazer esses repasses mensais de forma de subsídio, ou se eu vou indenizar tão somente o pagamento daquilo que foi pactuado, né, dos idosos. Eu vou alocar, indenizar o período de 12 meses que os idosos foram transportados, ou eu vou lançar isso no custo tarifário, que é o que me parece, né? É um auxílio no custeio, e eu posso fazer isso durante agora o mês de outubro, novembro, até o mês de julho, repassando mensalmente e prestando contas no mês de julho. E isso pode diretamente no cálculo da tarifa, ou eu só indenizo os idosos que foram transportados em 2022? Que forma a aplicação? Qual é a ideia do tribunal? Qual é a ideia do MDR? Como eu faço isso? A gente sabe que cada município tem a sua peculiaridade, mas eu quero algo que seja objetivo. Vou indenizar os idosos que foram transportados em 2022, ou eu vou lançar isso, que eu acho que é a proposta, em forma de subsídio para subsidiar a passagem. E aí teria um reflexo para todos os usuários. Obrigado, Daniel. Wilson Linhares. Bom dia. Meu nome é Wilson, eu sou secretário executivo do Trânsito e Transportes de Sobral, no Ceará, certo? Minha dúvida é o seguinte, aqui em Sobral, o nosso sistema de transporte público ele é gerenciado pelo próprio município, nós não temos uma empresa concessionária, certo? Então, basicamente, a aplicação desse recurso vai acabar sendo mais para a questão de custeios de manutenção e abastecimento desses veículos. A minha dúvida persiste nessa aplicação em si, certo? Eu vou dar um exemplo para ver se facilita qual é a minha dúvida. Digamos que nós utilizamos R$100 mil de combustível no mês de novembro, certo? Aqui no município de Sobral nós temos mais ou menos uma média de 10% de idosos que utilizam do serviço público. O pagamento dessa nota, eu só poderia pagar o que fosse referente a esses 10% de idosos, ou eu poderia pagar essa nota completa com o valor do fundo. Não sei se ficou claro a minha dúvida. Nosso receio é se eu posso pagar 100% da nota, ou eu só poderia pagar o que seria referente à utilização dos idosos em si. Só isso mesmo. Obrigado a todos. Obrigado, Wilson. Bruno Pessoa. Seu microfone, Bruno, não está habilitado. Ainda não. Pronto? Está me ouvindo? Pronto, agora sim. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Pessoa, sou superintendente municipal de trânsito aqui em Teresina, Piauí. Eu gostaria de saber como mensurar a quantidade de idosos transportados, visto que aqui eu uso a bilhetagem eletrônica, mas nem todos os idosos precisam utilizar a catraca para fazer uso do transporte público. Eles podem apenas fazer a demonstração via o documento para o motorista e fazer uso do ônibus. E eu não tenho como mensurar isso, a quantidade de idosos transportados ao todo, para eventual prestação de contas também, e uma forma de distribuição desses subsídios com os nossos concessionários. Renato, fechamos um bloco de perguntas aqui. Nós temos aí, depois, para o último bloco, Feira de Santana, depois o Igor, Edilson, Murilo e Márcia. Eu acho que aí ficam 3 blocos, né? Renato, você me ajuda nesse bloco? Claro. Veja, só para pacificar com o entendimento aqui, eu falo com todos aqui na maior de coração, humildade, do pouco do conhecimento, de ter participado do processo, para dividir um pouco do que a gente vivenciou, do contexto, etc. Não quero aqui também passar uma imagem diferente, mas vamos lá. Vale lembrar que é um recurso, a gratuidade idosa foi a forma legal de transferir o recurso. Agora, lembre que na metodologia de cálculo, para saber quanto que cada município vai receber, são os idosos residentes em cada uma das cidades.
com base no DataSUS e IBGE. Então, não tem problema se o seu município, aliás, a grande maioria dos municípios não sabem quantos idosos transportam no sistema, porque o Estatuto do Idoso veda. Então, quando você vai aplicar o recurso, é para beneficiar a população como um todo, usuário do sistema. Quiçá aumentar essa população, que a pessoa deixa o carro em casa e começa a usar o transporte público. Então, de forma utópica, a população inteira da cidade. De uma forma mais realista, a população usuária do transporte. Estudante, vale transporte, pagamento em dinheiro, gratuidades, todos serão, de alguma forma, beneficiados por esse recurso. Então, não há essa obrigatoriedade de você aplicar apenas para o idoso usuário do sistema. Insisto, lembrando, chegou-se no valor que cada cidade está recebendo com base no idoso residente na sua cidade. Porque, de fato, insisto nessa tecla também, o governo federal não conhece a totalidade dos sistemas do nosso país. No país como um todo, eu não conheço metade, 1/10 do sistema do país. Rara é achar uma pessoa que conheça com propriedade todo o sistema do país. Então, como fazer uma regulamentação, uma lei que contemple todos esses cenários? Agora, está posto uma oportunidade, assim, com base nessa experiência da Emenda Constitucional 123, melhorarmos o PL 4392. Lembrando, o PL 4392 teve ajuda do Fórum de Secretário, da cidade, de maneira geral, na parte técnica, só que a parte política andou muito mais rápido. Então, ele é um PL que precisa de melhorias, de ajustes. O que eu chamo de melhorias? Contemplar a maior diversidade possível de sistema de situação do país. A emenda constitucional é um extrato, é um resumo desse PL. Eu vou chamar aqui de forma talvez exagerada, meio forte, um PL ruim. Mas quando eu digo que ele é ruim, é no sentido de ele não contemplar todas as situações. Ele é bom, ele é necessário, mas ele não contempla todas as situações. Então, ele é um resumo de algo ruim, algo que não contempla tudo. Naturalmente, ele não é algo bem posto. Daí a dificuldade de alguns estados, por exemplo, que tem um trem da União, tem um sistema do estado e tem a gestão do municipal. A lei, a emenda constitucional, não trata como dividir aqueles 30% destinados ao estado. Foi arbitrado na regulamentação uma partilha de 15-15. Metade, metade. É o melhor modelo? Com certeza não. Já tem alguns estados, por exemplo, sinalizando, olha, aqui no meu estado, o trem representa 5%. E o sistema gerido pelo estado representa 20%, 23%, 25%. Então, essas situações é uma oportunidade agora a gente melhorar agora no PL 4392. Por exemplo, trazer formas, talvez, estou entendendo a insegurança de vocês, mas entenda o propósito. Foi feito de forma para permitir uma grande diversidade de uso, de forma, de modelos, de diversidade no nosso país. Até podemos tentar fazer uma coisa mais direcionada nesse PL. Eu acho complicado. Por quê? Porque é difícil contemplar todas as situações num projeto de lei, dada a diversidade de sistema de realidades que temos. O que eu tenho a convicção e a segurança é não precisamos aplicar apenas para o idoso transportado, até porque nós não temos essa informação. Raras as cidades. Algumas cidades de Goiás, por exemplo, tem essa informação. Lá o idoso precisa girar a catraca, tem uma carteirinha do sistema, roda a catraca, então é contabilizar na bilhetagem. Raras as cidades. É para beneficiar o usuário como um todo do sistema. Perfeito, Renato. Eu acho que persiste uma dúvida que foi trazida aqui, acho que pelo procurador, e agora tem uma pergunta aqui no chat do Pablo, né? O recurso recebido pode ser alocado na prestação de contas a partir de julho ou a partir de outubro? E a pergunta do procurador era, é o ano de 2022 ou é a partir de agora? Vamos lá. Conforme conversamos anteriormente, o recurso que foi pleiteado por prefeitos foi de 5 bilhões por ano.
Eu lembro até que estava junto com o prefeito Edivaldo Nogueira numa festinha de fim de ano, então era ainda o ano de 2021, final de 2021, quando os senadores estavam fazendo o projeto e ligando, olha, pode ser assim, pode ser assado. Então, naquele finalzinho de ano, imaginava-se que o projeto ia tramitar rapidamente no Congresso Nacional e nós teríamos recursos para o exercício de 2022. E seguintes, 23 e 24. Mas isso demorou, chegou no meio do ano, dividiu os 5 bi por 2,5 e falou, esse recurso é para o segundo semestre de 2022. Mas, entre aprovar, publicar, regulamentar, repassar o recurso, estamos no final de outubro. Então, eu acho que essa é uma dúvida muito recorrente. Eu não tenho segurança suficiente, também nem autoridade para responder em nome, obviamente, do órgão concedente, que é o MDR, certo? E nós, pelas razões já elencadas aqui, nós não temos nenhum representante do MDR na reunião. Vamos voltar com esse assunto para o MDR para que tenhamos uma resposta muito objetiva a respeito disso. Eu, particularmente, entendo que o recurso é para ser aplicado a partir de agora. Como é que você vai retroceder no tempo e compensar perdas relativas a quê? Se o recurso foi liberado agora, né? Vale a partir de julho, quando a emenda constitucional entrar em vigor? Talvez essa possa ser uma interpretação. Mas a partir de janeiro, certamente não é, porque até então era uma proposta, né? De projeto de lei que tramitava, né? Não havia esse recurso, né? Então, o que está muito claro na portaria que regulamenta é o município recepciona o recurso, aplica o recurso para a modicidade tarifária. Então, não... E ele tem que repassar para o operador, diferente do caso do Sobral, que o operador é o próprio município, então vai repassar para a conta contábil, né, vamos dizer assim, que movimenta as despesas do transporte. Mas não pode passar para a conta do Tesouro Municipal, ressarcindo o município dos subsídios já ofertados, porque senão esse dinheiro, em muitos municípios que já concedem subsídio há muito tempo, ia simplesmente desaparecer, era só um repasse de compensação de subsídios já dados, né? Então, isso é claro, não está, talvez, ainda suficientemente, vamos dizer assim, com os pingos nos is, mas vamos voltar com a MDR com esse assunto e tentar trazer uma informação, e por que não uma nova portaria complementando a portaria que já está em vigor. Não acho que isso seria ágil, mas talvez tenhamos necessidade disso para que dê segurança para todos. Ou um comunicado, ou uma notícia no site do MDR, onde deixe isso de forma muito clara para a segurança de todos. Tá? O que nós estamos atuando, Fórum, Frente Nacional de Prefeitos, as entidades, coletando essas dúvidas, organizando essas dúvidas e levando essa demanda junto ao governo federal para que isso ganhe norma, né? Então, vamos para Feira de Santana, eu acho que depois é Vitória da Conquista e depois Edson. Prefeito Colbert. Não é bem o prefeito Colbert. Boa tarde a todos, né? Cumprimentar todos os presentes. Dizer que estamos aqui com o chefe de gabinete, Fanael Ribeiro, aqui no gabinete do prefeito, ele está com a agente externa. Meu nome é Elimar, sou da Secretaria Municipal de Transportes, né? Estou aqui representando tanto o secretário quanto o prefeito. E nossa dúvida aqui é o seguinte, nós temos os contratos de concessão, nesses contratos já está prevista a questão do reequilíbrio econômico, né? Baseado na questão de subsídio em relação a gente faz uma análise dos custos da operação, né, com o valor que foi arrecadado, e essa diferença, quando é negativa, que normalmente o município ele subsidia o valor, certo? Isso nós já estamos fazendo desde outubro do ano passado, né? Obviamente, nós vamos aplicar esses recursos a partir de quando ele estiver disponível, mas nossa dúvida é a seguinte, nós vamos poder utilizar essa planilha de prestação de contas que nós já fazemos para apurar esse valor como prestação de contas para aplicação desse subsídio? Essa é uma das perguntas, né? A outra é se existe um prazo de publicação do extrato do termo de adesão, certo? E como o nosso status lá, quando a gente consulta a plataforma, está como autorizado, se isso quer dizer que o município não tem nenhuma pendência com relação à questão da adesão ao subsídio. Então, é isso. Vou agradecer mais uma vez aí a todos presentes e passar aqui a palavra. Obrigado. Igor. Olá, bom dia, pessoal. Eu sou da Prefeitura de Vitória da Conquista, coordenador de eficiência de programas e projetos. A dúvida que tinha
o senhor Gilberto, ele me deu um norte, que é relacionado à retroatividade. Como poderia ser feito, se poderíamos custear retroativo a janeiro, fevereiro, março, ao ano de 2022. Mas ainda paira esta dúvida e talvez até julho. Uma outra dúvida que havia me surgido com isso foi sobre como fazer esse repasse, teoricamente. Custear exatamente a quantidade de idosos que utilizam o sistema ou vai pelos idosos residentes? E como comprovar realmente essa quantidade de idosos que utilizou ou não, para depois não cairmos aí num probleminha com a prestação de contas. Foi basicamente isso, pessoal. Edson. Boa tarde a todos. Meu nome é Edson, eu sou secretário de governo em Ibaté, no interior de São Paulo. A nossa cidade ela é relativamente pequena, 40 mil habitantes, e nós temos aqui o transporte público é feito por uma empresa privada através do regime de concessão, com tarifa 100% custeada pelo usuário. O município não tem subsídio. Acredito que o Renato já tenha explanado um pouco sobre isso, mas eu queria apenas confirmar se é isso mesmo. Que esse repasse que nós receberemos, que inclusive nós não recebemos ainda, eu não sei se tem essa diferença, se tem essa programação de até quando os municípios receberão o repasse do governo federal. Mas se esse repasse, por exemplo, nós faremos uma memória de cálculo nova, porque a empresa, inclusive, vale destacar, que faz a concessão hoje aqui para nós, que é a concessionária, né? Ela pediu uma rescisão do contrato justamente pelo desequilíbrio econômico. Então, nós estamos em estudo para uma nova concessão. Então, com essa nova deliberação do governo federal, a gente poderia suspender essa nova concessão até que esse valor seja aplicado. E se esse valor ele pode ser aplicado nessa seguinte forma, volto a dizer, o Renato já meio que explanou isso, eu queria apenas confirmar. Nós vamos fazer o estudo para qual valor deveria ser aplicado hoje no município de tarifa para custear todos os serviços. Com o subsídio, nós poderíamos baixar para o valor atual e também, em sobrando esse recurso, baixar ainda mais a tarifa. Por exemplo, hoje nós temos R$3, o estudo diz que é 5, só que se a gente pegar esse repasse, a gente consegue baixar para 2, se isso é possível. Obrigado. Murilo, por favor. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Gilberto, você já me tirou algumas dúvidas e colocou outras na cabeça, mas eu vou tentar, usando as perguntas anteriores, que tem mais ou menos a ver com o que eu ia perguntar, que são os prazos de uso e tipo de subsídio, e usar um exemplo concreto. O município de Santos está recebendo 9, estou dando números redondos, tá? Está recebendo 9, e eu tinha, teoricamente, para usar de julho até dezembro, a lei saiu agora, outubro, então eu vou receber 9 para usar outubro, novembro, dezembro. O município de Santos já usava subsídio, já faz o subsídio, vou arredondar, de 1 por mês. Então, teoricamente, aqueles primeiros 6 meses, ou esses primeiros 9 meses, que eu já usei 1 por mês, eu não posso pegar esse recurso e utilizar, certo? Eu vou ter que utilizar daqui para frente. Então, eu vou utilizar 1 por mês, vamos supor que eu consigo usar outubro, novembro, dezembro, vou utilizar 3. Me sobrou 6. Desses 6, eu posso, eventualmente, nos cálculos da minha planilha, já prevendo o aumento que eu vou ter para o ano que vem, eu usar isto de uma vez só e evitar que haja um aumento ou poder diminuir o possível aumento da tarifa do ano que vem? Essa é uma dúvida que eu tenho, já que eu posso utilizar de uma vez só o repasse para a concessionária. Obrigado, Murilo. Eu acho que eu vou fazer um bloco aqui, porque senão são muitas perguntas, né? Aí partiríamos para o último. Eu acho que sim, viu, Murilo?
Eu acho que o caminho é esse, né? A questão é você, no relatório, deixar claro que esses recursos foram utilizados e evitou um aumento. Eu penso que o seu raciocínio está correto, eu acho que deve ser por aí. Em algum momento, alguém perguntou, mas eu não vou conseguir comprovar o número de idosos transportados, mas não precisa comprovar o número de idosos transportados em nenhum momento, até porque muitos municípios não têm esse controle, e a emenda, e nem a portaria diz que, a partir de agora, terá que fazer esse controle. Inclusive, Aline, pode incluir essa pergunta aí, vamos dizer assim, como mais um questionamento, né? Para ficar claro, vamos dizer assim, que não é necessário isso. Sobre Ibaté, se eu posso utilizar o recurso para reduzir a tarifa, mas é justamente para esse tipo de situação, secretário, que o recurso chega, né? Então, em muitas cidades, né, Renato, os contratos estão em vias, inclusive, de uma rescisão, porque o equilíbrio econômico-financeiro do sistema já não acontece, né? Então, o recurso está aí justamente para isso. Então, se faz uma recomposição, se o município ainda não faz o subsídio, faz um aditamento no contrato, passa a fazê-lo, e isso, a tarifa reduz de 3 para 2, ou de 3 para 2,50, e você, através de um relatório, depois vai prestar contas disso. Eu acho que essas eram mais ou menos as dúvidas desse bloco de perguntas, né? E a outra dúvida que é a respeito do prazo, né? Os 6 primeiros meses, né, Murilo? Do primeiro semestre, eu penso que não há como, vamos dizer assim, utilizar esse recurso para o passado, né? E esse recurso seria de julho ou de agora em diante. Se é até dezembro, se é até maio, vamos ter que esclarecer com o MDR de forma mais clara. Gilberto, desculpa. Não traz isso. O prazo para recebimento do recurso? O prazo para o recebimento do recurso. Muito bem. E o meu município está lá com o status, foi isso mesmo. Olha, a informação do MDR é que dos 550, 580 entes que se habilitaram entre estados e municípios, só faltam 5. Então, todos os outros estão aptos a receber o recurso, tá? Mesmo os que estão em vias de publicação do extrato do termo de adesão. Agora, a velocidade como vai fazer esse pagamento, não há uma data. Eu perguntei isso pela manhã para o Ministério, qual é a previsão, quando será pago o último. Não tem uma resposta clara a respeito disso. A informação é que estão processando os pagamentos. Na segunda-feira, nós tínhamos notícia de uma cidade que recebeu, ontem nós tínhamos notícia de 2, hoje já apareceram mais cidades assim, que já receberam recurso. Até peço a gentileza, quem já recebeu, se puder anotar no chat, para a gente ter uma dimensão. Mas são só 5 cidades, peço para a Aline publicar aqui no chat de novo, que ainda faltam ou assinar o termo de adesão e apenas uma falta alterar o plano de ação. Então, para quem tem esse status, monitorar a conta corrente, que o recurso deve estar caindo. A informação que chegou aqui agora é que só tem 3 cidades nesse momento que estão com pendências, tá bom? A Aline vai publicar daqui a pouquinho aí o nome dessas 3 cidades. Gilberto, Pois não, Murilo. será que é possível a frente tentar, junto ao MDR, que pelo menos eles lancem uma nota explicativa dessas algumas dúvidas que nós temos, para que a gente possa se balizar? Porque, exato. O outubro já acabou, e aí vai ficar só novembro e dezembro, é pior ainda. Exato, Murilo. Essa é a nossa insistência, vamos dizer assim, recorrentemente junto ao MDR. Reconhecemos que, nesse período que estava analisando termo de adesão, não sei o que, havia uma sobrecarga de trabalho que não havia espaço para isso, né? Então, hoje encerrou, só tem 3 municípios. Ferraz de Vasconcelos, já falamos com a prefeita, é só assinar. São Gonçalo do Amarante é o único município que falta complementar informações. E São José do Mantimento está para assinatura no município mineiro. Então, está resolvido o problema, vamos dizer assim, do fluxo, né, Murilo, de trabalho muito intenso dentro do MDR, trabalho burocrático, né? Então, agora, se não é portaria, porque isso tem que passar pelo gabinete do ministro, uma notícia no site do MDR com explicações já ajudaria muito. Todo mundo faz um print, anexa no processo.
E do recurso que eu recebi, eu já posso utilizar para o subsídio de outubro, então. Com certeza, com certeza. Gilberto. Olha, muitos municípios receberam, hein, Renato? Olha que bacana, o chat apareceu aí, município do Brasil inteiro. Então, agora... Gilberto, eu estou com inveja porque a Caracaju ainda não recebeu, mas Ei, meu Deus, a cidade do presidente. Chegará a minha vez, tenho fé. Veja, e olha o quanto trabalha a Aracaju, mas é isso mesmo, tá certo. Aqui, momento tiete agora aqui, né? Aqui tem servidor aqui de Santos, feliz da vida de ver a cidade de Santos participando, e tem uma servidora aqui de Feira de Santana, que me cutucando aqui. Renato, responda a pergunta de feira. Responda a pergunta de feira. Que perguntou lá se pode utilizar a prestação de contas no modelo que já faz. Pode, claro, já está mastigado, meio caminho pronto aí, você adotar esse modelo que você já faz. Em vez de você usar recurso do Tesouro, você vai passar agora a usar um recurso que você vai receber do MDR. E eu quero dizer também aqui para todos, sou testemunha do empenho aqui na pessoa de Gilberto, mais da frente, de tentar saber com o Ministério, por exemplo, Ministério, por favor, me mande aqui a relação de cidades que vão receber hoje, que vão receber amanhã. Quem é que vai receber o recurso? Uma coisa está apta, outra coisa é assinar lá o termo de adesão, etc. Mas quem vai receber hoje? É uma tentativa de Gilberto desde sexta-feira. Todo dia ele recebe o compromisso de receber essa informação. Eu aqui esfrego a mão aqui, vamos chegar a informação. A informação não vem. A informação oficiosa que o Ministério passou, o Gilberto pode me corrigir, que ela já destinou, desses 2,5 bi, 1,8 bi. Então, Na sexta noite, teria liberado 1,8 bi. Né? Já estamos Perfeito. na quarta. Né? Então, é esperado que a grande maioria das cidades e dos estados já tenham aí recebido ou esteja em vias de. Mas aqui eu engrosso a lista aí dos que não receberam ainda também. Perfeito. Renato, então, antes da gente ir para a última rodada, eu queria fazer 5 minutos de comercial aqui, antes que todo mundo saia para o almoço. Incentivar aqueles municípios que ainda não são associados à Frente Nacional de Prefeitos, ou aqueles municípios que estão em vias de fazer o pagamento da contribuição da Frente Nacional de Prefeitos, né? Que incentivem o seu prefeito a tomar essa decisão. Isso é muito importante para fortalecer essa batalha, para fortalecer a luta, para trazer mais recursos, né? Então, nós, obviamente, é uma ação institucional assim, que teve despesas envolvidas, empenho, e, claro, uma história de 34 anos de atuação institucional, e que as cidades, obviamente, vão ser convidadas, né? Os seus prefeitos vão receber e-mails, né? Comemorando essa conquista institucional e, ao mesmo tempo, convidando para cerrar fileiras junto com os demais prefeitos. Então, não será surpresa caso o prefeito pergunte para os senhores: mas recebi aqui uma correspondência da frente falando que por conta do transporte e tal. Eu gostaria aqui de fazer essa propaganda e contar com a ajuda dos senhores, porque, ao fim e ao cabo, né, Gilberto, eu posso te dizer, né, teve muito suor e lágrimas, né, para poder tudo isso acontecer. Pois não, Renato? Você fez a propaganda, eu quero dar um depoimento. É até relativamente comum os secretários aí de diversas pastas, mas falar aqui de transporte, irem a Brasília para fazer alguma tratativa com deputado, com algum ministério, etc. Quem tiver a oportunidade de ir para alguma demanda em Brasília, me permita aqui, Gilberto, faça uma visita lá ao escritório da frente, para vocês verem a estrutura, a quantidade de pessoas destinadas lá a estudar, acompanhar, propor, acompanhar em temas diversos, saúde, educação, e agora a questão do transporte. Então, quando o Gilberto fala dessa questão, não é puramente arrecadar, é manter funcionando esse suporte que ajuda muito que os municípios, no caso aqui, contundente, de forma inédita, um recurso do governo federal sendo repassado aos municípios dos estados para custear o transporte público. Então, dou esse depoimento aqui de forma positiva com a forma de atuação da frente, da estrutura capacitada, não pesada da frente, mas capacitada para diversos temas fazer esse enfrentamento no bom sentido, em Brasília, nas pautas diversas que interessam os municípios. Muito obrigado, Renato, pelo depoimento, porque às vezes fica até constrangedor para a gente fazer esse tipo de
de comercial, mas, enfim, faz parte. Vamos para a última rodada, então, para Márcia, de Sinop, depois o Daniel e o Davi estão inscritos. Márcia, por favor. Olá, bom dia. Oi, bom dia. Estamos ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Márcia. Na verdade, a nossa dúvida, ela já foi colocada por um colega anteriormente, que é com relação à aplicação do recurso retroativo, porque Sinop, a gente está até fazendo a verificação nesse momento, mas até há poucas horas atrás não havia recebido ainda. E nós temos aqui uma concessão pública, né, com uma empresa privada, e existe um reequilíbrio e a ser acertado. E a dúvida era se a gente poderia abater todo o exercício de 2022. Mas você já colocou anteriormente aí que não consegue dar essa resposta com toda certeza ainda, né? É isso, não dá toda a resposta com certeza em relação ao primeiro semestre de 2022, nós temos a resposta com certeza, não dá para usar. Nem emenda constitucional existia em vigor. A dúvida é do período da entrada da emenda constitucional em vigor até a liberação do recurso. Aí fica uma dúvida, vamos perguntar para o MTR, tá? A dúvida ficou clara, obrigada. Por nada, Márcia, disponha. Pois não, Daniel, depois Davi, depois podemos encerrar a reunião. Então, continuando essa questão anterior, a emenda constitucional, ela, no artigo 3º, ela faz um acréscimo ao artigo 120 do ato das disposições constitucionais transitórias, né? E ela reconhece o seguinte: fica reconhecido no ano de 2022 o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes. Então, assim, a emenda constitucional reconheceu o ano de 2022. Ela não reconheceu só o segundo semestre, entendeu? Então, assim, eu acho que era uma questão que poderia ser analisada, porque, embora ela tenha sido publicada no segundo semestre, né, a data é dia 14 de julho de 2022, mas ela faz o reconhecimento do ano de 2022. E é evidente que, se houve uma alta de... Ela reconhece o estado de emergência durante todo o ano. Ela cria um precedente, né? E é um precedente constitucional. Um precedente constitucional, você não tem como dispor contrário, mediante portaria, mediante nenhum outro instrumento, você não tem como dispor contrário a uma emenda constitucional. Então, a emenda constitucional diz, olha, fica reconhecido no ano de 2022 o estado de emergência. O que é esse estado de emergência? Ele é decorrente da elevação extraordinária e imprevisível do preço do petróleo e de seus derivados, e dos impactos sociais dela decorrentes. E aí vai dizer como que ela vai tentar diminuir os impactos dessa situação que a emenda constitucional reconheceu. Então, assim, eu acho que era bom o pessoal verificar isso daí, porque a lei, ela retroage para beneficiar, ela não retroage para prejudicar, né? Mas para beneficiar, a lei retroage. Então, era bom o pessoal da área jurídica do Ministério solicitar uma análise jurídica do Ministério sobre isso. Em relação ao prazo para publicar o termo de adesão, alguém havia falado sobre isso. A lei de licitações, a 8666, no artigo 61, parágrafo único,
ela estabelece lá um prazo geral para os atos que têm a ver com licitações. E é até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. Então, existe esse prazo fixado na lei de licitações, que é bom, eu acho, que as pessoas também se referenciarem. Eram essas duas questões. Obrigado. Excelente, Daniel. Tanto no chat quanto o Renato me mandou mensagem aqui, outros municípios concordando com essa sua leitura de que a emenda constitucional, né, trata da excepcionalidade para o ano. Mas vamos levar isso à consideração do jurídico do MDR, vamos ver se tem uma resposta conclusiva, né? Retifico o que eu disse há pouco, mas reforço um outro entendimento. O recurso tem que ir para o operador. Né? Isso já perguntamos para o MDR várias vezes. Então, se considerado o primeiro semestre, o município pega o recurso desta conta corrente e fala, opa, eu aqui, vamos usar o exemplo que o Murilo deu lá de Santos. Eu já apliquei 1 milhão por mês no primeiro semestre. Vou pegar desses 9, 6 e passar para a conta do Tesouro. E isso é que já foi dito e redito que não pode ser feito. Né? E aí esse valor teria que ser para o sistema. Então, mas vamos ver se engloba o exercício, Daniel, de 2022, ou se somente depois da emenda, ou se depois da recepção do recurso, né? Enfim, tem esses três, pelo menos esses 3 cenários aí, né? Davi é o último. Pois não, Davi? Vamos lá, vamos encerrar para todo mundo poder almoçar. Gilberto, obrigado pela palavra aí. Complementando o que o Daniel, acho, colocou, que me incomodou muito, eu acho que e agora ele me deu uma luz de novo no fim do túnel. Eu fiquei preocupado com essa questão do prazo. Nós tivemos, no ano de 2022, uma tarifa calculada, uma projeção de demanda para esse exercício. Davi, acho que a sua ligação... Acho que a conexão do Davi, eu acho que... né? Caiu. Alô, Davi? Ah, uma pena. Eu vi que o Lucas ergueu a mão e também reforçou aqui a dúvida dele. De fato, Lucas, essa data de 31 de maio não está nem no nosso cronograma inicial lá no primeiro. Vamos averiguar e tentar dar um retorno conclusivo a respeito disso, tá? Obrigado, Gilberto. Até porque tem outras pessoas também perguntando no chat sobre o gasto desse recurso em 2023. E no informativo do MDR, não nada da portaria, mas no informativo ele diz o 31 de março. Tá. De maio, perdão. Muito bem. A pergunta aqui também, se pelo site do MDR a gente fica sabendo se o recurso já foi transferido ou não. Não. Por enquanto, essa informação não está disponível lá, a não ser que em algum momento digam que todo mundo já recebeu, né? Mas o fato é que ainda não está publicado. Eu acho que não tem prazo de ficar tudo dele, mas eu tentaria publicar o mais rápido possível e, se possível, antes do início do recurso, né? Tá bom? Pessoal, nós vamos... As perguntas foram anotadas, as dúvidas anotadas, nós voltamos com mais informações para os senhores. Ou por meio... Pois não, Edivaldo. Desculpa, pelo amor, caiu a minha internet, bloqueou aqui. Eu posso só refazer a pergunta? Ah, claro. Eu entrei aqui com o companheiro Edivaldo, estava aqui na sala ao lado aqui. Desculpa. A minha pergunta é assim, complementando o que o colega Daniel colocou, que eu achei super importante, retroagir desde 2022, porque o nosso exercício de 2022 ele foi projetado por uma tarifa, que essa tarifa, com uma demanda, uma estimativa de demanda, que essa demanda não foi alcançada num processo de recuperação da pandemia. Então, mesmo tendo um subsídio da prefeitura, a gente não conseguiu alcançar o teto de receita necessário para ter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Então, nosso contrato, desde janeiro, nas empresas da Baixada, eles estão faltando um complemento. Então, a ideia que eu penso aqui é usar esse recurso, sim, para complementar essa diferença tarifária que a gente tem desde janeiro para cá, e não só de julho para frente, né? Inclusive,
chega próximo do montante. Vale lembrar, a gente já discutiu, e o pessoal está colocando muito a questão do idoso. Não tem do idoso, mas o idoso está dentro da nossa oferta de transporte. Quando a gente coloca X veículos na rua para operar, nós estamos colocando que esse idoso está dentro do nosso transporte e que o custo do nosso transporte engloba isso. Então, esse desequilíbrio que a gente tem desde o início do ano pode ser minimizado com o auxílio desse recurso. Perfeito. E até lembro, viu, Renato, e a todos, que logo os prefeitos vão estar no Congresso, com a ajuda de vocês, com texto mais qualificado para o projeto de lei que estende esse benefício para os próximos anos, mas, politicamente, todo mundo aqui, obviamente, compreenderá isso facilmente, os parlamentares vão perguntar, mas qual foi o benefício desse recurso que vocês já estão usando, né? A prestação de contas vai ser só até julho do ano que vem. Mas, muito antes disso, nós precisaremos compilar essas informações para que os prefeitos tenham argumentos. Olha, Ibaté estava quase encerrando, a empresa já tinha rescindido, o serviço foi garantido, a tarifa ficou a mesma, mas, enfim, o fato é que, se não fosse esse recurso, a situação seria dramática para a população dessa cidade. Aqui na cidade tal, diminuiu a tarifa de 4 para 3,80, aqui ia subir tanto. Então, essas informações, Renato, o Fórum, a Frente Nacional de Prefeitos, nós vamos fazer um repositório dessas informações para que isso seja argumento, e não contra-argumento. A questão é, se os recursos equilibram e a gente não consegue explicitar, vamos dizer assim, né, quais foram as vantagens para o cidadão desse recurso, vamos falar, pô, vocês pediram 2,5 bi, nós não vimos vantagem nisso, agora vocês querem mais 5 bi para o ano que vem, mais 5 bi para o outro. Então, essas informações organizadas serão muito úteis nessa batalha política para garantir esse recurso para os próximos anos. Eu pediria a ajuda de todos, né, para que depois, na medida em que a gente tenha essas informações, a gente possa colecioná-las. Eu queria agradecer, a reunião ficará disponível no site da Frente Nacional de Prefeitos, assim como a apresentação e novas versões da apresentação a partir das respostas do MDR também estarão disponíveis lá. Eu acho que carece de uma reunião breve a respeito, para continuar esse debate, e possivelmente com um representante do Ministério do MDR, e também vamos tentar convidar alguém do Ministério da Economia para oferecer respostas para as dúvidas da área contábil e fazendária que ficaram nesta reunião. Tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado, Renato, obrigado, secretários, secretárias, um bom almoço e tenhamos uma ótima quarta-feira. Até logo, obrigado. Até logo, obrigado.